Saiu uma nota oficial da diretoria do Flamengo que diz o seguinte: a diretoria de futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que integram o departamento do futebol profissional. Fernando Sasaki, ortopedista e chefe do setor, Luiz Macedo, cardiologista, Dieno Portela, ortopedista, Vitor Pereira, ortopedista, e Bruno Hassel, radiologista. Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida. A diretoria de futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional. O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de seleção brasileira. Piperno, me chama a atenção disso aqui. A diretoria de futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o clube aos resultados no primeiro semestre. Tá bom, mas manter o foco único e exclusivamente em preservar o alto nível é mentira. Porque a diretoria do Flamengo já criou crise adoidado quando não precisava criar crise. Parece que a diretoria não. Estamos apenas focados em futebol. Resultado, não. Já teve o vazamento do Pedro, que gerou incômodo, já teve desgaste na diretoria, já teve desgaste de diretor com o presidente, já teve desgaste de treinador com o jogador, que foi o Felipe Luiz com o Pedro. Tem muita coisa, já teve divulgação, inclusive por minha parte, que recebi uma carta falsa, e eu não me escondo não, eu falo, recebi sim, errei, assumi, mas quem fez essa carta, por quê? Estou tentando uma reunião com o Boto até hoje, não estou conseguindo, mas ele está me respondendo. Eu quero encontrar, eu quero saber o que aconteceu. Agora, parece que a diretoria está super focada só nisso, mas não. Foi muito erro seguido. E um pronunciamento bem chapa branca, né, Piperno? E depois eu quero escutar o Mauro também. Bom, primeiro que além de um pronunciamento bem chapa branca, é uma carta, é uma nota que eu fiquei procurando aí o nome do Dr. Runco, né? Há 5 médicos citados, você tem aí o documento, você está com os nomes deles aí, e eu não vi o nome do Dr. Runco nesse documento, ele que é o protagonista de todo esse enredo aí, macabro aí para a carreira do jogador. Porque vejam só, o De La Cruz é um jogador também de seleção uruguaia. Você abre agora o Ovação Digital lá, que é o principal veículo esportivo do Uruguai, já tem uma matéria grande sobre ele, falando, puxa, em 2024 ele fez tantos jogos, mas em 25 ele só fez, né, e põe lá o número e tal. Então, é claro que isso já causa um grave prejuízo reputacional ao jogador, né? Lança uma série de dúvidas sobre a real condição do jogador. E como é que o jogador vai fazer agora para poder se reabilitar em relação a isso? Quem do Flamengo vai de fato falar, olha, houve um erro, alguém errou. Ou então, olha, está acontecendo isso mesmo com o jogador, porque qual é agora a verdadeira, qual é a versão verdadeira sobre isso aí, né? Porque é o que o médico, é o que o doutor Runco comentou, né, nessa mensagem, ou é o teor, por exemplo, daquele pronunciamento que foi feito pelo outro médico depois. Então, isso tudo é muito grave. O jogador é o principal prejudicado. E aí, por tabela, o clube também, porque o contrato com o jogador é um ativo que o clube tem.
Então, agora, o Flamengo tem em seu elenco um jogador que até 24 horas atrás era um jogador caro, né? Jogador de reputação internacional, alguém que foi campeão pelo River Plate, jogador que tem sido sempre, há muito tempo, convocado para a seleção uruguaia, jogador de Copa do Mundo, e que, de repente, tem a continuidade da sua carreira colocada aí em debates de uma forma escancarada e de uma forma até intelectualmente desonesta, por uma mensagem do chefe do departamento médico, sem que o jogador possa se defender. Como é que vai fazer agora em relação a isso? Então, veja, eu entendo que o chefe do departamento médico do Flamengo é alguém extremamente experiente, alguém com décadas aí a serviço não só do Flamengo, mas também da seleção brasileira e que não tem o direito de cometer um erro como esse. Então, cabe não ao Flamengo agora tentar pisar em ovos nessas notas aí que não dizem absolutamente nada, mas sim o doutor Runco vir a público para falar exatamente o que ele quis dizer com aquilo, se ele se equivocou, se ele usou mal, né, alguma palavra, se o veredito dele foi precipitado. Ele tem que ser chamado para dar essa resposta ao público, porque senão o grande prejudicado vai ser o jogador de futebol. E aí, por tabela, como é que isso vai ser avaliado por todo o elenco, enfim, por todo o elenco de jogadores? Qual o tipo de segurança que o jogador do Flamengo vai ter quando sofrer algum tipo de lesão e saber que ele pode ser exposto? Porque, veja, uma das coisas com as quais um médico se compromete é com o sigilo. O médico não pode sair por aí fazendo pronunciamentos públicos sobre saúde de jogador, sobre, enfim, diagnóstico de pessoas, no caso aí de um atleta, a seu bel prazer. Ele não pode, isso faz parte da ética médica. Cadê o sigilo que deveria resguardar essa relação entre o médico do Flamengo, entre o doutor Runco e o jogador, no caso o paciente? Então, está tudo errado. Ele tem que se pronunciar sim, o presidente do Flamengo também, porque até aqui, além da questão do contrato profissional, que é um ativo do Flamengo e que né, de 24 horas para cá se tornou desvalorizado, há sobretudo a questão da reputação do jogador. O jogador não merecia passar por isso. Enfim, o jogador ele não provocou nenhum tipo de situação. Ele está lá quieto, cuidando da recuperação dele e, de repente, ele é atingido. E quem é que vai agora atuar para limpar a barra do jogador? Então, foi uma situação que tem que ser muito mais bem esclarecida, porque não pode ficar assim. O jogador não pode pagar por isso. Né, Mauro? E você disse que você estava esperando um posicionamento do BAP. Que ele não aparece, que ele não vai nos treinos, que muitas vezes em assuntos delicados você sente a falta dele aparecer. E agora aparece uma nota como essa. É uma nota que não explica nada, é uma nota que não diz nada do que vai ser feito com relação ao José Luiz Runco, se ele vai se pronunciar, se ele vai dar uma explicação, se ele vai ser afastado. Não tem nada ali. É uma nota que passa para o torcedor o seguinte: pessoal, segue tudo normal no Flamengo, hein? Não foi nada dos 5 médicos que estão lá no dia a dia, então esquece e bola pra frente. É praticamente isso a nota, mano. A nota não diz nada, né? A nota não diz nada. É uma nota... Não serve pra nada. Pra nada. Porque ele escolheu os médicos que trabalham no Flamengo, que lidam com os jogadores. Automaticamente ele chefia esses caras, ou não? Ele selecionou a equipe. Ele não lida no dia a dia, mas ele montou o time. O BAP também não fica no CT. Mas quem é que manda no CT do Flamengo? É o BAP. Ele é o presidente, não é isso? Ele fica na Gávea, na sede do clube. Mas ele que manda no CT, ele é o presidente, ele é o poder máximo do clube. O cara, no cargo mais elevado no futebol do Flamengo, na área médica do Flamengo, é o Dr. Runco. Simples assim. Então, como é que você faz uma nota tentando dizer que, olha, só falta dizer assim, olha, o que ele fala não interessa? Pelo amor de Deus, gente. É meio constrangedor. É verdade, né? O que eles quiseram dizer foi:
o Runco não está ali no dia a dia, então que se dane o que ele falou. Não tem peso, né, o que ele falou. Agora, uma coisa que eu pergunto para os três. A grande palavra, né, quem acompanhou as eleições no Flamengo sabe que o Boto usou na campanha dele foi profissionalismo. Ele falava o tempo inteiro que no Flamengo ia ter profissionalismo com ele. Aí ele até tirou os cargos de vice-presidente, colocou só cargo remunerado, diretor de futebol. E agora aconteceram de forma consecutiva vários atos pouco profissionais, né, dentro do Flamengo. Ou seja, prometeu e não está cumprindo, na opinião de vocês, quando ele disse que seria uma gestão super profissional? Tico, eu sei que o Flamengo não precisa estar com a forma como está financeiramente, né, venda de jogador, dinheiro em caixa, tudo está passando por essa crise toda fora de campo, né? Dentro de campo, o Flamengo está ali faltando 25 rodadas para acabar o Brasileiro, porque o Flamengo tem jogos a menos. Está na Copa do Brasil, já sabe que enfrenta. Está na Libertadores, já sabe que enfrenta. E fora de campo, essa briga toda aí, né? Essas polêmicas toda aí. Então é desnecessário isso, né? Eu vejo no meu modo de ver. Quando pipocou isso ontem, eu falei, de novo, mais uma coisa, mais uma crise assim, desnecessária. Isso é para quem está mal financeiramente, que toda hora surge uma confusão lá, outra cá. Tipo o Corinthians. Né? Agora você falou até do Atlético Mineiro. E eu lembrei que quando vazou a história, foi do Muricy com o Rogério Ceni. Que o Muricy fala que se não tivesse contratação, ele e o Rogério iam embora. A história foi essa. Foi. Isso aí. Essa aí também no grupo de WhatsApp. Então é desnecessário, tipo. Piperno, tá havendo amadorismo, na sua opinião? Eu acho que não é uma questão de amadorismo, é uma questão de alguém... Porque, veja, isso também é muito pontual. Alguém teve uma atitude leviana mesmo. Quer dizer, veja, está comprometendo publicamente a continuidade da carreira de um jogador de bola, de um profissional. E veja, em seguida, aí, até por essa nota, enfim, divulgada há pouco, dá até uma impressão que houve algum tipo de intervenção no departamento, porque como é que aí, veja, é uma nota a respeito de uma situação médica, né, gerada por uma declaração, no mínimo infeliz, mas eu acho bastante leviana e irresponsável. Mas o fato é que essa nota ela cita outros 5 médicos e não o chefe do departamento. Como é que você vai falar sobre... Veja, é a mesma coisa que o clube teve um rombo financeiro e aí você divulga uma nota citando o gerente financeiro, o auxiliar dele, o contador e tal, mas você exclui dessa nota, né, da culpa da questão o diretor financeiro. Como é que você vai falar de uma questão que abrange, que ela é restrita ao departamento médico do clube, mas não vai citar nessa mesma nota o responsável por esse departamento? Então, eu acho que, veja, é uma nota para fazer inglês ver, porque ela não diz absolutamente nada e ela não ataca o problema. O problema é o seguinte, o cerne do problema é o seguinte: qual é a real situação do jogador? Né? O Flamengo vai poder voltar a continuar com o jogador? O De La Cruz vai poder dar prosseguimento normal à sua carreira? Ou ele tem, de fato, a sua carreira comprometida, como insinuou o doutor Runco? Então, é isso que o Flamengo tem que explicar. Porque se o Flamengo não explicar de forma muito direta, objetiva e conveniente isso, o grande prejudicado dessa questão é o jogador. Só trazendo a postagem do Arrascaeta. O Arrascaeta postou, comprando o barulho do De La Cruz: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Mandou essa o Arrascaeta. E o De La Cruz, ele postou: nunca deixe que ninguém te diga que você não pode fazer algo. Foram aí as reações do Arrascaeta
e do De La Cruz a essa declaração do Junco. Nesse clima todo, Mauro César Pereira, nesse clima de crise, Flamengo saiu de uma crise atrás da outra, né? Primeiro, diretoria com vazamento da informação do Pedro. Depois, Felipe Luiz e Pedro. Depois, Boto e BAP, que o BAP estava incomodado com vazamentos que acontecem no futebol. Foram várias crises em pouquíssimo tempo. E nessa sequência de crise, tem um Flamengo e Red Bull Bragantino hoje, fora de casa, o jogo é em Bragança, contra o terceiro colocado. Flamengo é o vice-líder contra o terceiro colocado Red Bull Bragantino, ou seja, um confronto direto. Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro hoje, se o Cruzeiro não vencer o Corinthians, se o Cruzeiro perder, né, para o Corinthians em Itaquera. E num jogo importantíssimo como esse, o Flamengo viaja com esse clima, Mauro. Primeiro, interfere muito na sua opinião, e o que esperar do jogo de hoje, lembrando que as duas últimas atuações do Flamengo, para depois também não ter desculpinha. Viajou com crise e jogou mal. O jogo contra o Santos foi horroroso, o Flamengo não conseguia finalizar, e o jogo contra o Fluminense, o primeiro tempo contra o Fluminense, para mim, eu acho que foi o pior primeiro tempo de Fla-Flu que eu já vi na minha vida. E foi um jogo muito ruim também. É um Flamengo que precisa entregar, né, Mauro? Depois de duas atuações ruins. A atuação foi muito fraca, né? O jogo de domingo foi péssimo. Dos dois, né? Segundo tempo melhorou um pouco o Flamengo, até buscou mais o gol. Acho que até pelo esforço, a vitória, tivesse que ser de um time, seria do Flamengo. No Fluminense estava louco para empatar no segundo tempo. Mas a atuação não foi nada boa e eu acho que afeta, claro que afeta. Como é que eu vou dizer que não afeta, né? Uma situação que foi diretamente... atingiu diretamente um jogador, mesmo ele não jogando. Acho que afeta. Não sei se afeta a ponto de prejudicar muito o desempenho da equipe, né? O Felipe Luiz que tem que tentar isolar essa questão, né? O único ponto que acho que pode ser visto como positivo é o fato de realmente o Junco não ter contato com eles. Então não tem a necessidade do jogador ser examinado pelo Junco. Ao contrário do que aconteceria no passado, Romário sendo examinado pelo Dr. Lídio Toledo, quando eram desafetos. Então, isso não vai acontecer, porque são outros médicos que lidam com os atletas. Então, esse constrangimento, né? Imagina o Junco ter que examinar agora o De La Cruz, isso não vai acontecer, porque são outros profissionais que ele escolheu, ele montou a equipe, né? Que lidam no dia a dia com os jogadores. Isso é menos mal, mas é mais um problema que poderia ter sido evitado. E essa nota é uma nota constrangedora, gente. Quer tentar dizer o seguinte, olha, o chefe não tem nada com isso, só os outros aqui. Não tem cabimento. Meu Deus, que só piora, só piora. A nota do Flamengo tinha que ser o quê? E o Junco? E agora? É a pergunta que a gente poderia fazer ao BAP se ele falasse com a imprensa, né? BAP, e agora? O que você vai fazer? Nada. Por quê? Vai fazer algo? Por que vai fazer? Né? Eu não estou dizendo que ele tem que demitir nem nada, não. Estou perguntando o que ele iria fazer. Alguma coisa tem que ser feita. No mínimo, a minha opinião, se o médico vai permanecer no Flamengo, das duas, uma. Ou ele mostra que ele tem razão, que o jogador realmente não tem condições, ou ele admite que ele está errado. Como disse o médico subalterno dele num vídeo de ontem. Não é isso? Porque o torcedor vai pensar o quê? Quem está com a razão? O médico do vídeo, divulgado pelo próprio Flamengo, ou o chefe dele no WhatsApp? Qual a realidade sobre o De La Cruz? O torcedor pode se perguntar. Essa resposta o Flamengo não deu. E é nesse clima que o Flamengo está indo para o jogo, né? Agora, o Piperno, e depois eu quero escutar o Vamp também, Flamengo jogou mal os últimos 2 jogos, hein? Voltou do Mundial, partidaça contra o São Paulo. Venceu bem, 2-0, pressionando. Péssimo jogo contra o Santos, que depois perdeu de 3-0 para o Mirassol. E péssimo jogo contra o Fluminense. Foi um jogo horroroso o Fla-Flu. Ou seja, o Flamengo está devendo uma boa atuação. Para também não ser desculpa depois, né, Piperno? Jogou mal por causa da crise do De La Cruz, né? Não, exatamente. Eu acho que a crise, é óbvio que a própria palavra crise, ela já aponta uma situação desconfortável. Então é óbvio que uma crise não ajuda ninguém.
Agora, a crise também não pode ofuscar o que o jogo jogado tem de fato demonstrado. O Flamengo não foi bem nesses 2 jogos. Da mesma forma que o Bragantino também não foi no final de semana, né, lá contra o Vitória. Mas é claro que o Flamengo, ele é naturalmente muito mais cobrado, ele tem que oferecer respostas. E aí, enfim, a questão, né? Por que não está jogando bem? Por que vem aí de 2 jogos ruins? É um time que tinha até se comportado bem lá contra o São Paulo no primeiro jogo aí pós-mundial. E São Paulo, Santos, né, são times mais ou menos do mesmo nível. Então, porque, enfim, houve uma oscilação tão grande de um jogo para o outro, e por que o jogo, especialmente o primeiro tempo lá contra o Fluminense, foi algo sofrível. Então, é óbvio que isso também incomoda um pouco. Agora, o Flamengo tem time, tem reserva técnica para chegar lá e fazer de novo um bom jogo, né? E é o que se espera. E é claro que, mesmo fazendo um bom jogo, não vai também apagar essa questão de ontem, porque, como eu disse antes, até aqui o grande prejudicado é o jogador De La Cruz, é o profissional da bola. Então, qual é, de fato, a real situação dele? O médico do Flamengo, ele falou mais do que devia ou ele foi leviano realmente, irresponsável? É isso que o Flamengo tem que responder. É um Flamengo que vai para campo, né, com toda essa situação. E aí, Vamp, só para te passar o que você espera do jogo, tá? Que realmente eu vi aqui, não dá para a gente passar sem trazer isso, até porque o Mauro e o Piperno disseram que pode sim refletir no campo essa crise, né, relacionada ao De La Cruz. O staff do De La Cruz fez uma nota e eu deixei passar, a gente foi falar para o jogo, mas tem que mostrar, né, essa nota aqui. O staff do De La Cruz soltou a seguinte nota: fomos pegos de surpresa com essa declaração do diretor médico do Flamengo. Primeiramente, não é uma atitude correta nem ética de um profissional que já passou pela seleção. Vamos procurar entender com o clube se esse posicionamento é do médico individualmente ou do clube como instituição, e logo analisaremos as medidas cabíveis a serem tomadas. Agora, gostaríamos de iluminar outros fatos públicos e notórios. Na temporada 2024, Gerson e Fabrício Bruno foram os 2 jogadores de linha que mais atuaram pelo Flamengo. 56 jogos cada um. Nenhum dos 2 tinha vaga constante na seleção brasileira na época. Nico, na temporada de 24, atuou 41 jogos pelo Flamengo e 8 jogos pela seleção uruguaia, sendo titular absoluto na Copa América. Ficou de fora apenas um jogo devido a uma suspensão por cartão, totalizando 49 partidas, 7 jogos a menos que Fabrício Bruno e Gerson. Isso sem contar a ausência em viagens a serviço da Celeste. Nico De La Cruz é jogador de Copa do Mundo, defende a seleção uruguaia, ao lado de atletas que jogam em gigantes da Europa, campeão da Libertadores pelo River Plate da Argentina, conquistou títulos pelo Flamengo como a Copa do Brasil de 24, Supercopa de 2025 e 2 vezes campeão carioca. Se vamos falar de capacidade de atuar em futebol competitivo, vamos trazer à luz esses dados. Não são opiniões, são fatos. E contra fatos não há argumentos. Foi aí o posicionamento do staff do De La Cruz. Então, é um Flamengo que vai, né, nesse clima para o jogo contra o Red Bull Bragantino, um jogo que pode valer a liderança e quer confronto direto no topo da tabela. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E Vamp, antes da gente falar, né, do Corinthians, que enfrenta o Cruzeiro hoje, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro Cruzeiro, e o Corinthians tendo o Dorival na berlinda, não sei se o Corinthians perdeu hoje, se o Dorival continua no cargo, de verdade eu não sei, até pela declaração do presidente interino do Corinthians. Mas antes disso, Vamp, você espera um Flamengo melhor do que foi contra Santos e Fluminense? Tem que ser, né, Tico? O jogo contra
contra o Fluminense, o Flamengo de fato estava procurando a vitória mais. O jogo contra o Santos, toma aquele gol lá do Neymar, teve a oportunidade de ganhar e não ganhou. Né? E hoje vai pegar o Red Bull Bragantino, que vem de uma derrota diante do meu Vitória. Vitória que acaba saindo na zona de rebaixamento, mas com um jogo a mais do que o Santos. Coloca o Santos. O Red Bull Bragantino se distancia mais um pouco da liderança. Não é nada fácil jogar lá em Bragança, principalmente o Flamengo quando vai lá, Palmeiras, São Paulo, todo mundo tem dificuldade lá dentro, né? A gente olha a equipe do Red Bull Bragantino e fala assim, pô, mas quem tem lá assim que faz tanta diferença? Mas eles têm a organização, pagam em dias, construindo seu estádio, sem treinamento, tudo. Então não vai ser um jogo fácil hoje pro Flamengo, não. E depois, se tiver aí, você bota a cavalaria, que eu quero saber se o Pedro sai jogando ou não hoje. Mas isso aí não vai estar na cavalaria, meu amigo. Isso aí não vai estar na cavalaria. Eu acho que não sai jogando. Mauro, você acha que sai como titular? Desculpa, eu estava aqui tentando pegar a informação. O Pedro hoje? Não. Acho que volta o Bruno Henrique. Eu também acho que não vai como titular, não. Acho que o Pedro entra durante o jogo. Acho que ele joga, mas não de saída. Lembrando também que o Pedro está voltando de uma lesão grave, né? Ele ainda não está na sua melhor forma. Então, assim, ele entrou, ele jogou 17 minutos, né? Aproximadamente. Então, ele entrou para jogar 17 minutos. Conseguiu dar intensidade, participar ativamente de 17 minutos, mais acréscimos. 90, começando o jogo, é outra história, né? É bem diferente. Eu acho até que faz mais sentido ele começar com o Bruno Henrique, que não jogou, estava suspenso, descansou, deve estar mais inteiro. Né, oi? Alan não joga, deve jogar o Everton Araújo. Mas acho que ele não começa jogando, não. Acho que ele entra durante o jogo. Acho até que faz mais sentido. Enfim, já que o cara estava treinando, não estava na melhor condição. Ele treinou uma semana, agora está maravilhoso, joga domingo, quarta, é pouco provável. Né? Até porque o Flamengo tem esse jogo, aí domingo tem o Atlético, aí na semana que vem tem o Atlético. Eu acho que esse é um jogo que talvez ele comece, é o jogo da Copa do Brasil, quinta-feira, da semana que vem. Mauro. E aí segue. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, e aí eu vou te dar a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira estava respondendo o Vamp, que o Vamp perguntou: Pedro, vai jogar? Vocês acham que vai ser o titular? Eu disse que não, o Mauro também acha que não, que o Pedro não vai ser titular contra o Red Bull Bragantino. E o Vamp pediu a cavalaria, Mauro. Você se arriscaria a dizer sua possível cavalaria para esse jogo? Hoje, Rossi, acho que o Varela está fora também, né? Não, o Varela está lá. Varela... Acho que lá. Fala Danilo, né? Acho que joga Varela. O Wesley está naquela situação. O Flamengo quer contratar um lateral para depois vender. Corre o risco de perder essa venda, né? Que seria um desastre, que é uma venda excelente. Enfim. Mas Varela ou Wesley, aí os dois Léo. Agora a dúvida é se ele vai colocar o Vinha de saída, né? Ou se ele vai colocar o Cleiton na lateral esquerda, o Danilo não joga, ou o Cleiton, o João Vitor na zaga e o Léo Pereira de novo na lateral, ele tem que montar um quebra-cabeça. O Vinha de saída, acho difícil, jogou poucos minutos, não creio que jogue de saída. O Everton Araújo vai no lugar do Alan, joga o Jorginho, joga provavelmente o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Plata não joga, Luiz Araújo. Faltou alguém? Eu acho, Mauro, que ele vai de Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Pelo momento do Cebolinha, apesar de ele ter elogiado o Cebolinha no último jogo, ele falou que jogou bem. E o Michael não tá legal também, né? O Michael tava fora. Você acha que há a possibilidade desses três lá na frente, não? Não sei, eu acho que ele não vai começar com o Pedro, não. É só uma intuição. Acho que ele vai segurar o Pedro para durante o jogo. Tá cheio de desfalques, né? Tá cheio de problemas, né?